foi encantador, porque eu nunca pensei que eu ia me dar tão bem com adolescente. E eu olhava aqueles jovens, e eles tinham uma necessidade muito grande de poder. Eles diziam para mim, eu vou para terapia, fico lá só, o cara só quer me ouvir, mas não diz nada. Eu sei que está certo, eu não estou criticando, mas eles tinham, assim, uma fome de ouvir. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fala Vale Podcast. Meu nome é Israel e hoje estamos aqui com mais uma pessoa ilustre, né, para o nosso canal. Eu tenho certeza que o bate-papo vai ser bastante fluido, bastante interessante. Eu confesso que eu me surpreendi na primeira conversa que a gente teve. Então, com vocês aqui no nosso canal, Maritza. Oi. Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, ver o que me espera? Então, vamos lá. Maritza, para quem não te conhece, eu conheci um pouco ali da tua história na semana retrasada. Acho que tem umas 2, 3 semanas que a gente conversou. Mas vamos lá, para quem não te conhece, eu sei que você é uma professora de matemática e física ali para adolescentes e também faz análise corporal e, poxa, é uma análise, por sinal, muito bem feita. Mas conta um pouco da tua história. Quem que é a Maritza? Sim, a Maritza. Eu considero, tá, que tudo isso começou justamente por quem é a Maritza. Eu comecei, muitos problemas na infância, isso e aquilo, e eu fiquei meio maluquete. Então, eu fui bipolar, né? Aí tinha que tomar remédio, e tive 2 filhos, e a casa era um inferno, aquela brigalhada, porque os filhos, tudo muito certinhos, e eu era doida da casa. Mas tudo bem, na época eu não sabia. Eu achava que eu era uma mãezona e que eles aqui eram os problemas. Então, eu fui levando a vida, né? Aos 55 anos, com uma filha de 22, meu orgulho, fazendo mestrado, né? Era minha medalha, minha filha, a filha da Sem Juízo, fazendo mestrado. E eu tinha todo o orgulho daquilo e tinha um menino de 12. A menina toda atrofiada, sabe assim, ela era muito estudiosa, muito boazinha, mas chorava, vivia meio, botava em psicóloga, a bichinha toda esquisita. E o guri, com 12 anos, atrevido que só, ele me olhava com um olhar. E eu ali, né, levando aqueles 2 filhos, né, sozinha, porque não conseguia ficar com ninguém, então eu estava ali. E aí eu conheci. Você criou os 2? Sim, eu casei, me separei com 1 semana de grávida, depois inventei o outro filho, muito louco, uma vida muito louca. E aí o meu guri com 12 anos, que eu já estava voando nele, nunca tinha batido, já estava voando porque ele me enfrentava, e a guria ali com aquela carinha de bobinha, tadinha, sabe, suportando aquela mãe. Quando eu fiz 55 anos, tá, eu conheci, apareceu na minha internet. Eu mexia muito mal nisso, mas apareceu lá um curso que era sobre o corpo. Falava de Corpo Explica. Eu olhei, era meu aniversário, eu falei, eu vou comprar essa porcaria. Comprei. Aí paguei na época, não lembro quanto. Toda animada, comecei a assistir as aulas. Primeira, segunda, terceira, quando me chegou... Era um curso online? Era um curso online. Quando me chegou... E tinha 15 dias para devolver, e eu pensava que era um mês. Quando chegou uma aulinha lá, que chamava aula do oral, aí o curso dizia que o oral precisava ser abraçado. Não, ele era fofinho para ser abraçado. Eu falei, que palhaçada isso, não quero mais isso, não. Eu escrevi para eles, falando, quero devolver. Só que tinha 21 dias. E eu esperava que era 30. Aí eu, vou ter que fazer isso agora. Aí resolvi fazer o curso a sério. Falei, já que eu paguei esse dinheirão e perdi a chance de devolver, agora tenho que fazer. Aí comecei a me dedicar àquilo ali. Vou assistir as aulas, vou entender melhor. Aí, rapaz, a coisa começou. Quando eu comecei a entender o que era, que a primeira aula era de um tal de esquizoide, que é feto. A segunda aula era do oral, bebezinho. A terceira aula, nomes são feios, mas teve que seguir lá, então era psicopatia, tá? Então a terceira, o quarto, todos eles tinham muita coisa minha. Aí eu dizia, isso é horóscopo, né? Quando chegou a 5ª aula, que era do rígido, que é o que você tem, que a minha filha tem, meu filho tem, eu não tenho. Quando eu vi aquela aula, eu falei, eita, tem alguma coisa estranha. Aqui não me identifiquei, não, esse horóscopo tá esquisito. Aí, então eu me descobri naquilo ali. E eu fui para uma imersão que eles fizeram, era presencial, que era 4 vezes o preço do curso, e eu era toda, né, controlada. Falei, mas eu vou. E fui. Aí lá
eu me deparei com uma pessoa que eu não conhecia. Uma Maritza que eu nunca tinha visto na vida. Aí eu falei, então é isso. Então ali eu entendi a brincadeira do jogo dos traços. Né? O que eu era, por que eu era, o que me fez ser bipolar. E aí pronto, eu voltei disso. A pessoa, como é que você desmamou? Que eu tomava remédios controlados. Eu não desmamei. Eu não precisei mais. Era uma coisa assim muito... Quem é bipolar diz para mim, não, que a gente aprende que bipolar não tem cura. Eu falei, gente, eu não sei o que aconteceu. Vai ter uma crise, tem 5 anos. Quando a crise vier, você vai ver. Nunca mais veio crise. Entende? Quando eu me descobri... Isso já tem 5 anos. Já tem 5 anos. Aí eu voltei para casa e sentei com os filhos. Eu entendi que todo o segredo estava nos mistérios ou nas coisas que a gente esconde, tá? Da família. Então, eu resolvi abrir verbo. Tudo que eu podia, eu falei para eles. Então, eu falei para minha filha, tudo que aconteceu com ela quando criança, e as culpas que eu tive. E ela me olhava assim, meio, sei. E falei para o filho, com 12 anos, ó, filho, entendi por que você é assim, entendi por que você se comporta assim, tá? E entendi tudo. Agora, vamos começar tudo do zero. A mamãe entende você, a mamãe entende a maninha, agora vamos sentar e recomeçar a vida. E dali para frente as coisas foram mudando. Aí quando eu voltei de lá, tinha uma incumbência, eu tinha que me ocupar. Passava o dia inteiro jogando buraco e vivendo de herança. Aquilo não era vida. Aí, bom, então tem que se ocupar. Eles lá me deram uma... Aí, tá, o que eu sabia fazer? Vai ser Uber, eu não aguentava mais dirigir. Vai fazer faxina, não limpava nem minha casa, vou limpar dos outros, não rola. Tá, então o que eu vou fazer? Lembrei que eu sabia matemática. Matemática e física, eu fiz economia, mas matemática e física era meu forte. Então, você é formada em economia? Economia, então minha área é economia. Mas também não trabalhei, não. Sem juízo aqui fiz... Não, fiz uma federal, cara. Todo mundo dizia, eu era a melhor da turma. Nossa, nas alturas. Não fiz nada. Acabou isso, eu fui ser comerciante. Mas tudo bem. Aí, eu fiquei nessa história ali, bom, vou dar aula. Aí, comecei a arrumar aluno. Só que os alunos começaram a chegar, assim, eu botei eu botei anúncio, na época era Facebook. No Facebook. Aí eu cacei lá umas escolas, joguei. Grupos, assim. Joguei lá, olha, eu dou aula de matemática. Aí apareceu a primeira. A primeira se encantou comigo, era uma oralzinha muito fofa. Apareceu a segunda. Quando eu vi, eu estava com 19 alunos, tá? E aí começou a mágica. Por quê? O aluno entrava pela porta, depois de ter feito o curso, eu olho para você, eu sei quem é você. O aluno entrava pela porta, eu já sabia que aula que eu ia dar para ele. Tá? Eu não podia pegar um aluno fofinho e dar uma aula do aluno magrinho. Não bate. O aluno magrinho, ele é rápido no gatilho. Ele é o gordinho, ele precisa... O fofinho, né? Nem ser gordinho. Ser aquela coisinha fofinha, precisa de uma coisa mais calma. Né? Então, eu tinha que me adaptar a cada aluno. E aí começou a fazer um sucesso isso. E eu comecei a contar para eles como é que eles funcionavam. Mas e a idade? Você selecionou lá, eu dou aula só para adolescente? Eu comecei dando aula para tudo, porque eu não sabia nem o que eu ia fazer. Mas, no caminho, os adolescentes se encaixavam mais comigo. Por quê? Porque eu sou muito grossa. Tá? Eu não sou muito simpática, não sou muito... E as crianças, eu era meio bruta com os bichinhos, então eles se chocavam. Eu comecei a perceber isso. Eu dava mais broncas, assim, que os adolescentes aguentam bem, mas as criancinhas não. Então eu comecei vou selecionar, né? Eu comecei a ter o direito, porque aí começou a sobrar aluno, né? Então começou a encher demais, eu já podia botar isso aqui, eu não quero, isso aqui. Então eu fui separando a turminha menor e comecei a trabalhar só. Isso, eu comecei na pandemia, daí parei na pandemia, depois voltei. E aí, no que eu voltei, eu só peguei adolescente. E nisso é que eu me encontrei. Os adolescentes... Só presencial? Só presencial. Você ia na casa ou... Eles vinham na minha. Na sua casa. E a minha casa era o tempo inteiro entrando e saindo aluno. Então... E foi encantador, porque eu nunca pensei que eu ia me dar tão bem com adolescente. E eu olhava aqueles jovens, e eles tinham uma necessidade muito grande de poder... Eles diziam para mim, eu vou para terapia, fico lá só, o cara só quer me ouvir, mas não diz nada. Eu sei que está certo, eu não estou criticando, mas eles tinham, assim, uma fome de ouvir. E aí eu olhava para eles e dizia, você funciona assim, assim, assim. Aí chegavam lá em casa arrasados, porque briguei com a minha mãe. Aí eu, como é que é a sua mãe? Aí me mostrava foto. Aí eu disse, olha, ela fez assim, porque ela funciona assim, assim, assim. E isso começou a dar uma clareza. Sabe quando você vai vendo assim... Eles chegavam na minha casa falando assim, deixa a matemática para lá, vamos conversar.
Mas vocês precisam de estudar, que a mãe vai me matar. Não, em casa eu estudo. E acontecia isso, cara. Eles largavam, eles iam estudar em casa para tirar notão, para apresentar para a mãe, para chegar lá em casa e conversar. E eu vi isso em vários, não foi em um, não foi em dois. Meu filho dizia, mãe, essas crianças são encantadas com você. Não, inclusive eu conheci uma ao vivo aqui, gente. Ao vivo ela ligou para uma das alunas, era uma mentorada, e eu fiquei assim, de queixo caído. Sim, aquela ali tem uma paixão por mim. E por quê? É uma coisa boba, né? Porque ela até foi pro The Voice, essa menina. Sim, ela chegou lá em casa, olha, ela tinha ficado muito esquelética, tá? Porque quando ela voltou do The Voice, ela foi meio que rejeitada pela turma, porque ela perdeu a competição lá, e ela, quando voltou, ela era muito cheia de marra, e as pessoas começaram a rejeitar. Então, ela foi emagrecendo, ela entrou num processo autodestrutivo. Então, quando ela chegou lá em casa, ela ainda estava nisso. E eu, não, Duda, isso não é você. E aí eu comecei a explicar quem era ela. Ela, né? Duda, você não é isso aí. Você... Rapaz, ela pegou uma força. Você viu como é que ela é hoje. Sim, incrível. A menina pegou uma força dos 14 para os 17. Está com 17 agora. Tá? E aí ela... Poxa, ela tudo aí me perguntava. Ela brigava com o namorado, ela vinha me perguntar. E eu sempre fui muito... Eu dizia para ela, Duda, numa confusão nunca tem um certo ou um errado. Não, nunca tem. Tá? Se você arrumou uma confusão com Joaninha aceitou a confusão e você provocou, não interessa quem aceitou e quem provocou, a confusão não tem certo ou errado. Tá? Se você não quisesse, você virava as costas e ia embora. Então, ela ficava naquilo. E Duda foi uma coisa que me encantou. Não só ela, as outras também. Tá? Teve a Manu, teve o Pedro. O Pedro, então, era terrível. Porque o Pedro é muito, sabe, ele era muito, como eu vou dizer, era o dono da verdade. E ele chegava para mim e falava, eu não acredito em nada do que você está falando aí. E no final, o Pedro se rendeu a isso. Legal. Entende? Chegou lá em casa e... Mãe, Maritza, conversa com a minha mãe. Duvido você convencer a minha mãe. Aí eu dizia, Pedro, esquece a mãe. Esquece culpados, sabe? Não vale a pena ficar preso nos culpados. Eu assumi para vocês que eu fui a culpada da confusão com meus filhos. Tá? Mas eu estava lá. Você sempre contava a tua história? Contava e mostrava para eles direitinho. Só que isso, houve uma época que eu tive que tomar cuidado. Porque eles estavam começando a querer se rebelar contra os pais. Eu falei, não, gente, não é isso. Entendeu? Tudo bem. Eu dizia para eles, você não é o culpado. Aí eles queriam um culpado, né? Porque a gente sempre busca. Como assim? Eu não sou o culpado. Quem é o culpado? Aí eu dizia, Pedro, para com isso. Esquece. Não interessa, tá, o que fizeram com você. Interessa o que você vai fazer com o que fizeram com você. Então, você pegou uma força ferrada. Então, agora é usar isso a seu favor. Aí, eles ouviam aquilo. Eu dizia, não quero botar filhos contra pai. Eu falei, eu sim. Eu fui lá no chão, mas eu fui terrível como mãe. Tá? Eu falava para eles, eu não vejo a mãe de vocês terrível como eu fui. Então, um errinho ou outro, a gente comete. Aí, eles ficaram e se encantaram com isso. Então, eu senti que ali tinha. Falei, cara, que tem... É muita fome deles, entende? E aí, eu comecei a me dedicar mais a isso. Tá? Hoje eu tenho muita vontade de trabalhar com esse lado, porque eu sinto, e principalmente a adolescência, tá? Porque a adolescência, ela é muito... Eles são muito rebeldes, então as pessoas não têm paciência. E eu tenho, assim, parece que é um dom para lidar com eles, entende? Eu lembro quando um aluno meu, eu falei, seu puto, ele achou isso o máximo. Ele olhava para minha cara e ele ria. E era bonitinho de ver, só por uma bobeira de brincar, e eles levam tudo na brincadeira. Foi muito gratificante. Então, hoje, eu dou aula de matemática e física ainda e trabalho com análise corporal. Então, eu faço análise do adolescente e de alguém que ele convive muito. Sempre é um combo, porque normalmente o problema não está só nele. Então, eu queria perguntar isso. Como que funciona essa análise? Sim, eu faço análise corporal, vamos dizer, faz de conta. Eu moro com a minha mãe e meus atritos são com ela. Eu costumo tentar ouvir, tá? Às vezes os pais, vale a pena ser os dois, mas vamos dizer, no meu caso, né? Meus filhos eram mais comigo. Então, eu moro com a minha mãe e meu atrito é com ela. Beleza, então vamos fazer a análise da mãe e eu vejo como ela funciona. Aí, então, eu traço um gráfico. Aí, eu faço a análise do adolescente e traço um gráfico. Quando você junta o gráfico, você vai ver claramente aonde está o atrito. Por quê? Porque se você tem um traço, que é o oral, que é um traço assim muito... Ele é carente. Aí você tem um oral com uma mãe que é muito rígida. A mãe rígida, ela tem horror à carência. Para ela, isso é fraqueza.
Então, ela não consegue entender que aquela filha... Ela quer que aquela filha deixe de ser carente, entende? Ela não entende a necessidade. Então, às vezes, o atrito é uma coisa boba. É só essa mãe entender que essa filha precisa de paparico, entende? A minha filha precisava que eu ficasse fazendo assim. Rapaz, eu não tinha jeito. Hoje em dia, eu me obrigo um pouco mais. E é me obrigar mesmo. Ela sabe disso. Sabe? Ela sabe porque que não é, eu não funciono assim, eu não sou carinhosa, eu não sou mimizenta, não sou. E ela é toda, sabe? Ela tá grávida agora, imagine como é que não tá, né? Tá mais mimizenta. Então, ela precisa de todo um carinho que eu não sei dar. Mas ela hoje sabe disso, sabe que eu não faço isso por maldade. E eu sei que ela precisa e tento ser um pouco menos seca, entende? O meu guri já é mais secão. Entende? Ele já é mais seu perfil ali. Sim, ele já tem mais. Ele tem um pedaço do meu aqui, entende? Então, mas lá em casa, ela é muito louco. O que ela tinha de mais alto, eu tinha de mais baixo. E eles não têm contato com os pais? Muito pouco. E foi por culpa minha. Ela, principalmente, né? Eu fiz um rolo ali. Eu usei ela. Assumo abertamente. Eu usei a filha, tá? Discretamente. Nem eu me admitia. Nem eu. Tá doido? Eu não fiz isso. Fiz, tá? Eu, como quem não quer nada, com os meus olhares, com o meu jeitinho, com a minha manipulação, porque eu tenho um traço muito manipulador, eu ia lá e dava um jeitinho dela pegar a bronca daquele pai. Só para ela não ir com ele. Por quê? Porque um dia ele falou para mim, é sangue. Aí eu quis provar que não era sangue. E já estraguei a cabeça da garota. Que ela precisava muito daquele pai. Sim. Então, hoje em dia, eles já fizeram as pazes, já brigaram de novo, mas agora não tem mais nada com isso. Eu não entro. Se eu entrar, é para elogiar. E, de verdade, eu não tenho mais nenhuma, sabe, elogio de coração. Eu não elogio só para disfarçar a situação, não. Eu realmente olho e falo, filha, ele não era ruim, sabe? Eu aqui era uma praga mesmo. Então, é uma coisa assim que... Então, o meu filho também. O meu filho ainda está batendo um pouco de cabeça, veio para São José dos Campos de Malicuia, arrumou emprego no Corpo Explica e foi mandado embora. Então, ele recentemente? Agora, quando eu vim, quando eu falei contigo, ele veio de Malicuia, todo empolgado, aí arrumaram um emprego para ele lá. Ele foi muito bom, mas ele era imaturo. Aí botaram ele para correr e ele ficou arrasado. Aí chegou lá, mãe. Aí eu falei, filho, mas ele é um menino que está com 18 anos, não quer aceitar mais um tostão meu, isso me preocupa um pouco, mas o pessoal diz, deixa, mas ele precisa virar homem. Tá, a gente conversa. Mas, enfim, eu tenho certeza que... eu tenho certeza que ele vai dar certo? Gente, não é isso que eu estou preocupada mais. Sabe, eu não sei se vai dar certo ou errado. Agora, uma certeza eu tenho. Como ia dar muito errado. Essa é a única certeza que eu tenho. Você conseguiu corrigir a rota. Aquele menino que estava com 12 anos, que eu voava nele, e eu via o olharzinho de raiva de quem, o dia que eu puder, eu vou em você. Aquele menino, se eu tivesse continuado sendo aquela mãe, não ia ter jeito. A gente hoje estaria com um problema seríssimo, tá? Ele estaria metido onde... Enfim, aquele menino não. E hoje em dia, ele está meio perdido? Tá. Ainda teve coisas que eu não consegui consertar, tá? Tem coisas que a gente está no caminho consertando, mas é outra coisa, entende? Ele entende isso tudo, ele fica, mãe, o que seria da gente se não fosse isso? E você ouvir isso, meu Deus do céu, sabe? Valeu a pena, entende? Valeu a pena todo esse processo, foram 5 anos. Com o seu filho também. Sim. Com seus filhos, né? Esse Sim. tratamento. Começou com eles. E ali eu comecei a ver resultado neles. E depois os alunos. Você colocava em prática. Exato. Eu praticava com eles e via os alunos. E os alunos ficavam encantados. Era engraçado que, às vezes, meu filho descia, aí eu queria dar uma bronca, os alunos estavam lá em casa. Mãe, agora não. Aí eu sei que realmente ele precisa do momento. Ele subia e a hora... Mãe, pode vir dar a bronca. Então, os alunos ficavam... por que a minha mãe não é assim comigo? Se eu falo um negócio desses... Eu tinha que ficar calada, não ia ensinar para os meninos. Não era para enfrentar a mãe, entende? Mas a mãe precisava entender aquela cabecinha. Se a mãe olha para um filho, se ela sabe os traços, né? Você olha para o teu filho, você sabe, cara, como é que aquela cabeça funciona. Entende? Sabe se vai dar certo ou não. Uma bronca, até para dar a bronca, dependendo do filho, tem técnica, entende? Você não pode dar a mesma bronca num oralzinho ou num rígido. A bronca não é a mesma, entende? Eles sentem diferente. Então, você pode ofender muito um filho com uma bronca. Então, o meu filho, por exemplo, você não consegue humilhar ele nem a pau. Os traços dele não são, ele não é, você não humilha.
Entende? Então, isso para mim é muito forte. É entender cada um. A guria você consegue humilhar fácil. Então, tem que saber como lidar. E isso foi gratificante. É por isso que eu até vim enfrentar tudo isso aqui, porque eu queria falar para o mundo a mágica disso. Entende? Meus alunos dizem, fala para meus pais. É mais difícil. Tá? Quanto mais uma mãe rígida, ela não admite de jeito nenhum, não houve falha. E, cara, todo mundo falha. E entende? você, durante esse tempo, você tem percebido essas barreiras dos pais? Foi uma coisa que me segurou muito. Eu continuei dando aula de matemática, tá? Ao invés de me envolver, porque a análise corporal dá mais dinheiro. Foi porque eu gostava muito dessa área e batia nesse problema. Os pais... Eu tentei conversar, inclusive, com uma mãe. Um dos meus alunos mais problemáticos, eu tentei. E a mãe, quase, ela me olhou com um olhão. Ela não tirou ele da aula, até hoje não sei por quê. Mas ela me olhou com um olhar de reprovação. Do tipo, não se mete nisso, não. Ela queria resolver uma mágica. Ela queria um passe de mágica para resolver a situação. Quando eu expliquei para ela o que estava acontecendo, ela... Sabe, não vamos mexer nisso, não. E aí? Aí você vê um jovem de 14 anos sofrendo... Tá? Ver que você pode fazer alguma coisa que daria certo, mas os pais se recusam e não querem que você mexa ali. Ali é um lugar sagrado, ali não vem tirar minha moral com meu filho, é mais ou menos por aí. E aí eu fiquei balançada, tive um pouco de medo, mas depois eu peguei essa técnica que ficou tranquila. Por quê? Quando eu digo para eles, esquece de quem é a culpa, esquece, para de procurar culpado. Não importa, eu quero que você entenda o que aconteceu. Tá, aconteceu. O que a gente vai fazer com isso? Vai parar a vida? Aí eles ficam tudo... Sabe, o Pedro ele quer fazer medicina. Até o ano passado, o ano estava muito relaxado. Aí eu dizia para ele, cara, a tua vida pode ser brilhante, tu é um gênio. O que você está fazendo com isso? Eu falei, tu está se vingando da sua mãe, Pedro. Pra quê? Vai estragar a tua vida para se vingar da mãe. Ele não entende. No fim, tá, esse foi o Pedro que disse que não acreditava. Aí, a mãe, mas você conversa com ela. Eu falei, não, eu converso com você. Esquece ela. Ela já é adulta, quando ela quiser, ela procura ajuda, se ela quiser, se achar necessário. Agora é eu e você, esquece, mãe. Entende? Então, ele é uma pessoa que... O Pedro foi, para mim, o mais difícil de lidar com isso. E a Duda foi a mais fácil. A Duda, desde o início, quando ela viu isso, ela queria saber mais. Eu dava cada bronca na bichinha. Entendeu? Porque eu trazia ela para real. Entendeu? Ela vai ver e ela vai te dizer a verdade. Eu trazia ela para real. Não, Duda, não, senhora. Por que ela fez? Eu falei, ela só que fez. A Duda não fez nada. Aí ela me olhava. Eu falei, Duda... Você esqueceu que eu sou eu? Você vê tudo de mim, né? E ela ficava, entendeu? E foi abaixando, foi entendendo, foi mudando padrões. Porque é o padrão que faz tudo isso. É a sua mente rodando ali um padrão, tá? Que te faz ser assim, um assado. E se você... Eu falava para ela, Duda, essa Duda que está rodando na sua cabeça vai ter essa vida que você tem. Se você deseja uma vida diferente dessa, essa Duda não cabe lá. Você vai ter que mudar padrões dessa Duda para ela caber nessa nova vida. E ela entendeu isso de uma maneira. O que eu tenho que fazer? Vai eu falar para ela, tá muito assim, tem que baixar. Tá? E ela olhava, vamos embora, bota uma pulseirinha, segura a pulseirinha e fala, nossa, eu tenho que vencer esse meu padrão, esse meu jeito esquisito. E eles vão entendendo isso, entende? E o Pedro também... eu estou procrastinando muito, vamos embora, vamos aprender como é que não procrastina. O que a gente tem que fazer? Vamos mudar padrão, porque mudar padrão dói, é um vício. Você tem um vício ali de comportamento, tá? Para você mudar, é igual largar um vício mesmo, é igual uma crise de abstinência. Dói, se não doer é porque você não está mudando. Então, mas está difícil. Cara, se tivesse fácil, eu ia dizer, você não está tentando nada. E principalmente, acho porque envolve os antepassados, o contexto, sua família. Sim, o que você viu fica muito marcado, entendeu? A sua mente fica marcada. E muitas das vezes eu falo para eles, gente, é estranho no início. Eu dizia, isso é balela, sabe? Eu dizia, vou ser sincera. Eu estava lá, entendi os traços, fiquei encantada, mas eu olhava para algumas coisas e dizia, isso aí não. Então, mas quando eu vi o sentido... eu me peguei nisso. Quando eu era mais nova, eu estava indo muito bem. Eu estava com 2 comércios montados na época. E eu tinha muita bronca da minha mãe. Meu Deus do céu, aquela mulher para mim era... Hoje em dia eu gosto da minha velhinha, tá? Ela não está mais aqui, mas hoje em dia... Mas na época eu estava precisando botar para fora. Muita raiva daquela mãe. E aí
Eu lembro disso direitinho e se encaixou. Ela pegou um tio dela e estava contando. Eu estava passando, ela falou, Maritza agora? Nossa, Adilson, Maritza tá com 2 lojas, toda cheia de orgulho. Rapaz, não demorou 3 meses para jogar tudo pro alto. E voltar lá pro sítio onde ela morava e fazer ela me aturar. Toda sem juízo, fazendo besteira. Na minha cabeça, eu lembro direitinho de eu pensar, como é que é? Você tá felizinha? Depois de tudo que você fez comigo, você tá felizinha? Mas não vai ficar mesmo. E eu fui capaz de estragar a minha vida. Eu conto isso para meus alunos, entende? Falei, gente, eu fui capaz de estragar a minha vida. Eu era brilhante, eu era inteligente. E eu joguei tudo pro alto para me vingar. A minha mãe não podia ficar felizinha e me ver bem, estava fazendo ela ficar feliz. Então, a mente, ela é muito louca. Ela cria umas coisas que você fala assim, como assim? Entende? E é por aí. Então, é igual ganhar dinheiro, né? As crenças limitantes que a gente tem. O que é isso? Pô, eu digo para você, não, eu quero ganhar dinheiro. O problema é que esse raciocínio que eu falei agora para você, ele é o daqui da frente, o pré-frontal. Ele é muito lento. Eu estou falando para você. Antes dele, tem o nosso cérebro límbico, que ele lida com as emoções. E ele é muito mais rápido, é um processador muito mais rápido. Quando eu chego a falar para você, ele já ouviu isso, já foi lá e já encontrou um monte de coisas que diz dinheiro. Aqui não, tá maluca? Você vai ficar prepotente, você vai perder amigos, você vai que quando... não vou ganhar dinheiro, não. Tá bom, deixa assim mesmo. Entendeu? Então, a resposta vem antes mesmo. Então, eu posso estar falando para você que eu quero, quando a minha mente decidiu antes que você não quer nada. Já está bloqueado. Já está bloqueado, bloqueou antes. Então, quando você consegue pegar esse pulo do gato, você fala, uau, é isso. Entende? O nosso guru lá, que meu tio diz, virou teu pastor, é o Elton Wheeler. Aí ele falava pra gente que a gente tinha que, como é que fala? Vencer vencer o padrão, certo? Porque você vai ter, a sua mente vai ter a resposta muito rápida, tá? E se você não tiver outro caminho ali, tá? Você vai ficar empacado. Você não vai, entende? Não vai. Ele agora inventou a história de você prever o futuro. Foi perfeito para mim. A gente estava numa ilha lá, que a gente foi para uma ilha para fazer um encontro, e ele trouxe essa história. Quando ele trouxe, a minha mente olhou para aquilo e falou, nossa Senhora, achei um ponto maravilhoso, prever futuro. Por que a gente prevê o futuro? Você tem um ciclo, é o teu ciclo normal. Então, se você não mudar o seu comportamento, você tende a ir para aquele ciclo, você acabou, entende? Qual é? Maritza, você vai inventar um negócio. Se eu continuar como eu era, que não queria sequer parar diante de uma câmera, se eu continuar com aquele comportamento, meu camarada... É padrãozinho. É padrãozinho. Eu vou fazer igual todas as outras vezes, vou começar e vou largar. Era isso que já ia acontecer. Eu podia dizer para você, eu vou começar meu negócio hoje. Eu prever o futuro, amanhã eu vou parar. Por quê? Porque a minha mente não aceitava e eu não enfrentava. Se eu não enfrento, eu não mudo o padrão. Se eu não mudo o padrão, eu não mudo de nível. Incrível. Entende como é? Então, a coisa ficou clara. E eu falo isso para as crianças de 14, que eles entendem muito melhor do que os adultos. Eles me olham e falam, é isso, eu estou sentindo isso. Maritza, eu sei, eu estou pegando na minha mente aqui a minha raivinha da minha mãe. Eu estou querendo realmente me vingar, não estudar. Sim, é uma guerrinha que eu estou fazendo. Sabe? Aí é tudo assim. É a procrastinação, é tudo, vem disso. Em resumo, a culpa é dos pais, né? Sim, mas você botar... O problema é o que eu falo. Já é de grande valia olhar para uma adolescente e dizer, a culpa não é sua. Tá? A culpa não é sua. Porque os pais vão dizer, mas eu também tive pais, eu também sofri. O problema é que quem inventou essas praguinhas fomos nós. Vai lá brigar com quem inventou você. Quem inventou aqueles 2 filhos lá fui eu. Quem fez um monte de besteira fui eu. Mas eu fiz o que deu para fazer. Tá bom, mas fiz errado. Tá? Eu inventei pais doidos, eu deixei eles... Cara, agora é assumir. Sabe? É olhar para eles, tudo que eu posso fazer é, cara, me perdoa. O que é que eu posso fazer por você para você se sentir menos mal pelo que eu fiz contigo? Não tem como voltar atrás. Não vou ficar aqui também, já me livrei das minhas culpas. Fiz protocolos com o Elton lá. Me livrei das culpas. Tá, não. Também não vou ficar me martirizando porque errei. Tá? Mas não errar mais já é um grande começo. Né? E perguntar a eles como vocês vão se sentir menos mal com as besteiras que eu fiz. E isso foi, sei lá, cara, foi gratificante. Meus filhos hoje me olham assim já com outra. É muito bonito. Maritza, se você pudesse contar, eu lembro que na última vez que você estava aqui, eu fiquei bastante impactado com a história que você contou
do teu filho no útero. Sim. Você falava algumas coisas para ele. Dá uma contextualizada. Aquilo para mim foi uma das coisas mais fortes, tá? Não é porque que eu pulei isso aqui, mas o meu filho foi... Eu quis o filho, eu não rejeitei. Eu queria muito, tanto é que eu fiz maluquice. Eu fui arranjar um pai doido para ter aquele filho, porque eu não tinha nem namorado. E eu falei para minha mãe, vou ter um filho esse ano, para você ver o grau de loucura que era. Bom, arrumei a gravidez. E eu tinha uma menina com 9 anos, e eu queria outra menina, por causa de um abuso, tá? Onde eu não queria meninos. Aí fui fazer a ultra. A minha filha estava comigo. Aí o médico fez, lá um negocinho. Quando ele falou um negocinho dele, aquilo para mim foi assim, é um menino. Aí eu abaixei a cabeça. Quando a gente saiu da sala, a guriazinha já tinha 8, ela ia fazer 9. Mãe, você nem disfarçou. Eu falei, foi pesado, né? Deve ter sido bem. Aí tá, a gente foi para casa e eu fui, isso eram 4 meses, 5 meses de gravidez, eu fui o resto da gravidez amargando por ter sido menina. E o meu molequinho foi indo. Quando ele estava com 12 anos, foi na época que eu fui. Mas depois dos 10, eu comecei a achar o Alan assim, meio... uma garcinha. E eu olhava e falava, ai, meu Deus, meu filhinho... na época eu tinha um preconceito mesmo, tá? Hoje em dia, não. Hoje em dia tudo... Mas naquela época, meu filho vai ser gay, eu não sei como lidar com isso. Não é que vai ser, o pessoal vai rejeitar ele. Então, aí eu brincava, né? Internalizei, tá? Vai ser gay, tá tudo bem, não tem nenhum problema nisso, Maritza. Tá. Aí comecei a brincar com ele. Filho, quando você arranjar uma namorada ou um namorado... E o guri não falava nada. Eu dizia, tá bom, vambora. Aí, quando eu fui, voltei. Eu cheguei em casa disposta a acabar com segredos de família. Sim. Então, sentei com ele e falei, filho... E ele tem muita esquizoidia. A esquizoidia é dor no útero. Então, e eu falava, cara, mas eu não te rejeitei. Aí eu sentei com ele e falei, filho, rejeitar você, eu não rejeitei. Eu queria esse neném. Eu inventei esse neném, levei até bronca da vovó por causa desse neném. Mas eu teve uma coisa. O quê? Eu falei, quando eu fui fazer a ultra, aí o médico falou que era um menininho. A mãe não gostou, não. A mãe não queria menininho por causa do meu abuso. Aí expliquei pra ele. O menino tinha 12 anos, cara. 12 anos. Ele olhou pra mim, parou um pouco. Eu vi que a carinha dele fez assim, e eu não estava lembrando nem da garcinha, não. Aí ele parou e falou assim, mãe, começo a entender umas coisas aqui. Aí eu falei, o quê, filho? Por que eu tento ser uma menina para te agradar? Aí eu falei, bingo. Sabe quando você olha aquilo e fala, tá. Aí eu falei, então tá bom, agora você pode decidir o que você quer, não precisa mais me agradar. Eu adoro um menino e adoro uma menina, então tanto faz. Tentando ser ainda natural. E aí passou, cara, ele tinha 12. Aí veio a pandemia, a gente foi pro sítio, no sítio, já com 14, ele falou pra mim, mãe, decidi, é menina que eu quero. Tá, filho, que você decidisse, tudo bem. Entende? E até hoje ele fez um curso de teatro, e lá no curso o pessoal falava pra ele que ele estava no armário. E ele chegou em casa furioso. Mãe, as pessoas não estão entendendo. Ainda não saiu de mim esse meio jeito esquisito. Mas eu quero menina, eu quero... Aí eu falei, tá, filho, então o que vai ser? Agora não importa. Importa que eu entendi o que estava acontecendo naquela mente. Você entende que uma mente de uma criança, você vê, era no útero. Então, você começa a entender muita coisa, cara. Sabe? Vai explicando, a vida vai sendo explicada. Eu gosto muito de lógica. Tanto eu gosto de matemática e física. Então, as minhas coisas são tudo com muita lógica. Se você me mostrar lógica, eu vi muita lógica nisso, sabe? São neurônios trabalhando, não é uma coisa idiota. Ficou gordinho para ser abraçado. Não. A sua mente gera, tá? Uma aparência, ele gera a tua fofura, porque você realmente quer ser abraçado. Enquanto que os esquizoides são bem magrelinhos, com aparecendo os ossinhos, porque eles não querem ser abraçados. Se você for abraçar um garotinho esquizoide, uma criança, ele vai com maior dificuldade. Ele não gosta, os magrinhos, bem magrinho, tá? Não gostam de ser abraçados. Eles preferem um aperto de mão, um tchauzinho. Não quer, entende? E aí a gente fica forçando a natureza. É como a gente funciona e não tem jeito. O meu menino não gosta de ser abraçado, ele é meio frião, é na dele, e não é por isso que ele não gosta da gente. Entende? A minha menina já é toda... Ela ficava agarrando ela, agora, até entre eles. Ela dizia, mãe, o Alan não gosta de mim. Porque ela vivia querendo abraçar e ele vivia se esquivando. Hoje em dia ela entende, ela diz, já esgotou teu social, né? Pode ir pro seu quarto. Porque ele esgota o social muito rápido. Então, você entendendo isso, a vida fica mais fácil de levar. E, cara, acaba. Olha, eu vou te falar com sinceridade, hoje não tem problema. Se você me perguntar, qual é o teu problema? Não tem.
Não tem. Quando aparece alguma coisa, eu me pergunto, para que isso veio? O que está acontecendo aqui na minha cabeça? O que não está... Porque não é para ter, entende? Para te desafiar, né? Desafiar é se entender, tá? Confronto. Você precisa se entender. Por que isso é um problema para mim? Porque muitas das vezes o problema que é para você não é para mim. Sim. É a forma de você interpretar. Aí eu pergunto, por que isso é um problema para mim? Vamos sentar e entender? O que você está vendo nisso aí? E aí as coisas começam a clarear. Como eu vou ficar bipolar, cara? O que era bipolaridade? Bipolaridade é que eu tenho um traço, tá? Que é a psicopatia, que ele é muito mitidinha besta. Sabe, aquele que chega querendo se impor. Eu não admito. Eu tinha esse pensamento, eu lembro. A minha mente, eu não admito. Pô, cacete, cara. Eu tive que olhar na frente do espelho e dizer, não admite o quê, idiota? Quem é você? Você entende que você tem que se olhar e falar, bom, quem é você para não admitir? Deixa de ser idiota. Mas ao mesmo tempo que eu tinha esse, na época eu não fazia isso, que eu fiz agora no exercício, eu era toda mitidinha besta e não aguentava com a gata pelo rabo. Eu tinha um outro traço, que é o oral, que é todo sensível e idiota. Aí esse aqui se metia, e levavam fora, ou levavam... E aí esse aqui chorava, e aí dramatizava, e aí tomava uma caixa de remédio, para 3 vezes na UTI. 3 vezes tentativa de suicídio, igual uma retardada. Ela ia para a UTI. O que eu queria fazer com isso? E eu quase morria mesmo. Porque eu tomava a caixa inteira. Então, eu ainda corria o risco de morrer mesmo, tá? Muitas das vezes para me vingar. Isso tem muito... Tem, com 28, antes dos filhos. Depois dos filhos, nunca mais eu fiz. Mas naquela época, dos 18 aos 28, eu passei 3 vezes na UTI. Por quê? Era ridículo, cara. E eu te falo, era do tipo, você vai me contrariar? Então, se eu não posso te vencer na força, eu venço lá no rabo do foguete. Eu tento uma morte, que aí vou morrer e você vai ser o culpado. Vai sentir, naquela cabeça idiota, aquela pessoa ia sentir culpa pro resto da vida. E aí eu teria me vingado. A vingança é feio, mas era assim. Entende? A minha bipolaridade era isso. Entende? Eu vivia num mundo de altos e baixos. Uma hora lá no chão, toda deprimida. Por que era deprimida? Porque não foi feita a minha vontade. É só isso. Eu não consegui o que eu queria, então eu ia lá para idiotinha para ver se eu conseguia do outro lado. Então isso é maldade, é uma malícia. E quando você enxerga isso, se olha no espelho e fala, não, acabou aqui essa palhaçada, acabou tudo, cara. Eu não preciso de remédio mais nenhum. Eu não preciso para dormir, para nada, para controlar. Porque você tem instabilidade. Eu fui para Santa Casa, eu não fui em qualquer lugar, não. Eu fui diagnosticada como bipolar na Santa Casa do Rio de Janeiro. Na melhor mulher lá, que eu fui procurar, porque ela disse, vem todo mundo com o maior cuidado para me dizer, é bipolar, não tem cura. Aí tem que tomar 3... Olha, eu tomava 4 remédios, cara. 4 remédios. E fiquei assim, dos 40 aos 55 anos. Foi onde descobri, tá? Então, eram vários remédios. Tinha que ter remédio para baixar a minha ansiedade, porque eu sou um pouco ansiosa, tá? Mas é de mim, eu agora entendo e lido bem com isso. Mas eu tinha que abaixar a ansiedade, porque ia aos extremos. E se eu ficasse deprimida, eu tinha que usar eu usava 3, 2 para baixar a ansiedade, 1 para dormir e 1 que era para quando sentisse depressão, que é um tal de citar. Quantas drogas, né? Então, tudo no bolso lá, toda retardada. Minha filha, tadinha, com 9 anos. Mãe, não toma mais esses remédios não, mãe. Eu aguento você. Eu ouvi isso de uma menina de 9 anos. E aguentou mesmo. É que eu não tô. Se eu te mostrasse a foto da minha filha, com 22 anos, e a minha filha hoje, você vai falar, não é possível. Ela era uma velha com 22, lindinha e velha. Sabe, assim, já cansada, aquela... Aqui nas costas tinha um caroço, cara. Tensionada. Tá? Hoje em dia, ela é toda reta, uma rigidona, bonita, safada, tá? Mas não era, entende? Ela estava deixando tudo... Ela sempre foi bonitinha, mas com 22 anos, acabando o mestrado, sabe? E toda... caramba, cara, isso não tem... Aquilo, para mim, já foi quando eu vi a minha filha mudar, e o corpo dela mudou em 1 ano. Ela largou o meu peso... Parou de me agradar. A primeira coisa que ela me disse foi, eu não vou fazer doutorado. Nossa, cara, eu quase morri. Mas eu tinha que segurar, eu já estava entendendo tudo. Nossa Senhora, igual meu filho agora, quando falou, não vou fazer faculdade. Como assim? Na minha casa tinha que fazer faculdade, tinha que ser... Não vai, meu filho, vai fazer o quê? Eu vou trabalhar. E aí eu seguro, a vida é deles, para com isso, tá? A narcisista tá ali querendo, não pode, aí eu seguro. Tá? E tudo isso faz você... aloprar ou não. Eu posso criar um problema em cima disso ou uma solução. É simples. Sabe? Você entendeu tudo? Entendi. Pronto. Agora, a minha mente não tem mais isso. Olha, eu não arrumo mais confusão.
Rapaz, antigamente eu era muito encrenqueira. As pessoas que me conhecem sabem disso. Eu procurava, esse copo não é aqui não, mas é aqui não, mas não é não, tô falando que... E pronto, eu começava a levantar a voz e me impor. Se você fosse mais forte que eu, aí você me botava no meu lugar e eu ia pro buraco. Aí que vinha as palhaçadas, tomar remédio, aí ia pra lá chorar, aí... Cara, não existe. Eu queria dizer pros bipolares, mas eles não aceitam não, tá? Por quê? Porque eles deram uma utilidade à bipolaridade. Eles deram utilidade, tá? Então, é muito útil. Era útil para mim. Eu sou bipolar. Não grita comigo, não. A minha mãe tinha pavor e ela gritava. A minha bipolarzinha, eu quase... ela não aceitava, não. Mas a maioria... olha aqui... Quanto mais passei 3 vezes na UTI, nossa, cuidado com ela. Que morra. Você já teve essa conversa com a sua mãe? A minha mãe morreu antes. Sim, ela morreu há 15 anos. 15 anos. Ela, infelizmente, cara. Tá? Porque, mas apesar que ela não ia aceitar, pra não, você tá? conhecer a história. Sim, eu descobri a minha história pela minha tia, porque eu sabia que tinha alguma coisa errada na minha história. Mas eu queria, hoje entendo, cara. Minha mãe sofreu muito, eu não queria ter a vida que ela teve. Ela me fez sofrer, tudo bem, não vou tirar, mas ela sofreu muito, tá? A vida que ela escolheu para ela, os traços dela, eu hoje entendo tudo. Eu olhando os traços, eu falo, é por isso, cara. A bichinha sofreu muito. E ela era dura na queda. Então, ela era muito seca. Nossa, 10 vezes pior do que eu. Você é filha única? Tem um irmão. Esse irmão, ela tratava bem. Esse irmão era o esquindinho dela. Tá? Agora, parece que foi a coisa meio esquisita, entendeu? E estava tudo bem. Eu hoje entendo. Tá? Foi uma vida jogada fora, mas não importa. É a sorte de cada um. Tá? Eu tive como entender. E eu falo, poxa, que bom que eu conheci isso antes de morrer e pude ajudar meus filhos. Sim. Tá? E as próximas gerações, né? Cara, parece uma coisa assim mesmo. Meu filho diz isso. Meu filho diz, mãe, você salvou as próximas, porque eu ia ser a cópia sua, a maninha ia ser, e a gente ia continuar levando isso. E ali parou. Então eu digo, para em mim, acabou. Entende? Não quero que meus filhos, meus netos... E foi assim, essa é a história. Então, é daí eu querer, sabe, essa fome de trabalhar com isso. De falar, poxa, gente, acorda. Eu sei que é difícil de acreditar. Eu não vou dizer para você que é fácil, não, porque eu sou desconfiada que não é... Tanto que eu queria devolver o curso. Então, no começo, eu não quero saber disso, tá maluco? Não vem falar com um oralzinho. Não, a vida é como é. Não é, não. Sabe, é tudo montadinho lá, como se você recebesse um chip 0 quando você é fecundado. Ali não tem nada ainda, vai ser tudo montado. E cada coisa que monta, tá? Você é feito para economizar energia. Então cada coisa que monta, aquilo vai ser usado para sempre. Então, se a primeira sensação sua, lá em feto, foi de que não estou sendo aceito, lá quando você tiver 20 anos, chegar num ambiente e se sentir não aceito, você vai ter a mesma dorzinha que esse feto teve. Porque vai buscar informação aonde você sentiu a primeira vez. Então vai montando o teu banco de dados, vamos dizer assim. No feto começam as sensações, né? Sensações não, mas percepções, porque ainda não tem sentidos. Depois monta as sensações lá, quando você já é um bebezinho. Com 2 aninhos, você começa a querer aparecer. E nesse momento, se não te olham, você passa a tua vida inteira querendo aparecer, foi o meu caso. Eu queria mostrar para os outros, eu queria reconhecimento, que eu não tive lá com 2 anos. Então, o meu traço de reconhecimento é absurdo. Entende? Eu fico seca e eu trocava muita coisa. Eu fazia coisa de graça para ser reconhecida. Para mim era mais importante você falar, nossa, como você é inteligente, como você... do que me pagar. Pagar não me interessava, dinheiro não me interessava. Mas o status, o aparecer. Sabe, mostrar, alguém me viu pelo menos alguma vez. Porque a minha mãe não me via. Então eu lembrei da cambalhota, eu dando cambalhota, eu lembrei desse momento. Com 2 aninhos. Nossa, eu virava a cambalhota perfeitinho. E eu queria que vissem, ninguém olhava. Entende? Eu estava ali que nem uma palhaça, virando cambalhota, alguém me veja e ninguém via. Estava todo mundo ocupado em briga, confusão, pancadaria dentro de casa. Então, eu olho aquilo e é isso. É isso, todo mundo vai ter isso, tá? Vai ter os seus momentos. E você vai montando até 5 anos, 90% das coisas que você vai fazer na vida estão montadas. Então, você vai ser um velhinho com atitude de 5 anos. Sentindo dores que você sentiu com 5 anos, porque se repete, entende? Então, se eu levei uma bronca com 3, tá? Quando alguém me der uma bronca, vai lá naquele 3, é onde doeu, tá? E eu vou sentir a mesma dorzinha. Aí contrai. Aí você vai contraindo, os teus músculos vão ficando endurecidos, entende? O seu amigo ali, ele tem, foi o que eu te falei, o masoquista. Então, quando você tem esse masoquista, é porque você passou vergonha, alguma coisa nos 3 aninhos.
Aí você sentiu essa dor e você fica repetindo essa... Isso é neuros não, Percepções. Você vai moldando o seu corpo. Porque você vai trancando os músculos e aí dá ordem para trancar, se tranca. Vai fazendo isso o tempo inteiro. A academia te mostra isso. Você vai se trancando, teu corpo vai ficando quadrado, vai ficando duro. É só isso. É só aquela sensação que você traz lá de 3 anos. E aí, quando você entende, você fala, tá bom, tá explicado tudo na minha cabeça. Agora, ficar me preocupando como é que foi, quem foi o culpado, se a minha mãe foi uma praga, se meu pai foi uma praga. Cara, não vai levar a lugar nenhum. No começo, foi isso que eu fiz. Eu queria chegar lá e virar uma chave. Para mim, virar a chave era eu ir na imersão e voltar outra. Aí, quando eu entendo que não é bem assim, tá? Virar a chave é quando você entende isso. Passou, serviu, tá? Para mim, serviu como lição. Eu uso isso hoje e tá tudo bem. Eu nunca tive meus filhos falam, nossa, que mudança, que isso aí é outra mãe. É isso. Aí sim, esse elogio aí vai me fazer bem. Esse pode me fazer bem. Agora, trocar dinheiro por elogio é o que eu fiz a vida inteira. É tentar agradar demais, tá? Tentar agradar demais para quê? Para ter reconhecimento o tempo inteiro. Você até mostrou um áudio do teu filho recente. Foi recente aquele tem um áudio? Ano, sim. Ele te elogiando, falando de todo o resultado que você se transformou agora. Sim, ele tem... E ouviu um elogio daquele menino... Já é muito... A menina, sim. A menina me elogiaria facinho. Agora, ele é uma pessoa extremamente... E, no entanto, ele fez aquilo. Então, ele se emocionou. Então, eu acho que, quando eu vi tudo isso, eu falei, cara, eu precisava falar para o mundo. Gente, dá uma chancezinha de acreditar um pouquinho. Tá? Mas não adianta também esperar o milagre. Esse é o problema das pessoas. Tá? Não adianta. É um caminho pesado. É como se você se livrasse de um vício. E você tem crise de abstinência. Então, dói. Agora, dói estar onde eu estou e dói mudar. O problema é que mudar, você pode ter uma coisa boa. E aqui você vai ficar sempre com essa coisa ruim. Você vai ficar com medo de enfrentar o novo, da dorzinha, mas essa dorzinha é passageira. E quando você chegar aqui, fala, uau, a vida melhorou. Entende? Então, é essa a grande tacada disso. E está sendo assim, sabe? Ver minhas crianças, eu chamo minhas crianças, dos 19, pelo menos 11 são assim encantados comigo. Os outros não iam lá, não deixavam de ir, mas não ficaram tão encantados com as análises corporais. Hoje você tem 19 alunos. Sim. Não, hoje não tenho, tá? Porque eu era de Rio das Ostras e eu dava aula lá. E eu vim passar 4 meses em São José. Então, agora eu dei uma parada que eu estou fazendo o curso. Então, eu estou decidindo a vida. Mas eu dei aula até dezembro. Então, desses alunos meus, nossa, era muito bonitinho de ver. Eles chegavam lá em casa, eles queriam saber mais, eles tinham fome disso, gente. Então, e se os pais... Nossa, ia ser tão maravilhoso se os pais entrassem. Mas os pais não admitem, então... É aí que pega um pouquinho. E para o futuro, Maritza? O que você... que essa cabeça brilhante aí está pensando aí para esses novos desafios daqui para frente? Sim. Eu criei lá o meu... Eles chamam de processo, né? Eu não sei como é que é. Então, eu criei todo um passo a passo, tá? Para tentar, eu vou lançar, eu não sei nem como, tá? Eu ainda estou muito tímida, se dá para perceber. Eu ainda estou bem trancada, entende? Eu ainda estou trancada. Eu nunca enfrentei uma câmera. Minha voz é terrível. Se eu ouvir, eu não quero mais nem que... Eu não deixo nem publicar. Eu fiz umas aulinhas lá na internet. Sim. Deu um monte de visualizações lá. Mas... eu não escuto. Se eu escutar aquilo, eu mando tirar. Que é uma vozinha irritante, chata. Então, mas tudo isso aí eu estou superando. Legal. E estou superando porque eu vi, gente, o resultado. Entende? Então, deu assim um ânimo de vida, de falar, gente, tenta alguma coisa. Se der errado, deu, não faz mal. Tá fazendo diferença na vida das pessoas. Tá fazendo, rapaz. Você vê uma adolescente que podia... A bichinha estava toda magricela. A Duda, se ela contar como é que ela era, você vai dizer, nossa, sabe? Uma menina que tinha tudo pela frente, bonita, esperta. E ali toda trancada, ainda se vingando de pais. E a Duda entendeu isso. O pai dela veio... se tratar comigo. Que legal. O pai dela. E me escreveu esses dias. A gente precisa de mais sessões. Entendeu? Entender aquele homem, entender a infância dele, entender por que é que ele passa pelo que ele passa. Eu falava para a Duda, não fica com raiva dele, Duda. Vamos tentar. Ele também teve problemas. Então, não é para ter raiva de ninguém. Então, não é esse o caminho. Ai, o que fizeram? Aí é dramatizar. Aí é você querer usar isso para justificar.
Foi o que eu fiz a vida inteira. Usar a dor que eu tive, os pais pragas, abrigalhadas, para justificar que eu agora sou uma fracassada, que eu agora... Porque era isso que eu fazia, cara. Fazia a faculdade, tinha um CR lá nas alturas, não fazia nada com isso. Não ganhava dinheiro. Aí voltava lá para minha mãe maturar. Entende? Aí... E era um ciclo. Era um ciclo. Eu saí de casa umas 4 vezes e voltava. Eu casei, uma semana de grávida eu me separei. Eu não sabia nem que estava grávida. Voltei lá para infernizar minha mãe. Entendeu? E eu fiquei nesse ciclo, foram 4 vezes. E eu voltava para aquela casa lá com a minha mãe para brigar como se fosse, sabe? Eu me achava cheio dos direitos. Porque ela tinha que me aturar, porque ela me inventou. Caramba, joguei uma vida fora, cara. 62 anos agora. Entende que eu joguei uma vida fora? Em nome de vingança, de raivinha, porque a minha mãe, porque meu pai... Dane-se! Deixa eles. Vamos tentar a nossa vida agora. Então, meus filhos agora estão nesse caminho. Quebrou, de fato, esse ciclo. Quebrou. Não estão... Ah, Maritza, vocês não são o que você sonhou. Não são exatamente o termo. Não são o que eu sonhei, porque eu queria que eles fossem o que eu sonhei. Eles eram a minha realização, que eu não tive cabeça para fazer e queria que eles... Entende? Então, não são. Então, lá levando a vida deles, com a cabecinha deles, sem a minha influência, sem ficar perturbando. E tá sendo assim, leve. Sabe quando tá leve? Minha filha tá grávida. Se fosse outras épocas, eu já estaria enfiada na casa dela, tomando conta da vida dela, já teria comprado o enxoval inteiro do neném. Era isso. Essa era a Maritza. Mas eles pedem para você conselho hoje? Perguntam. Ele me liga muito para dizer, mãe, olha, isso aqui, como é que eu lido com isso? O que você... Eu boto, lembra que eu te falei, eu tenho um chat GPT, eu criei para mim. Sim. Então, o chat ficou espertão, botei todo o meu caderno nele. Então, eu criei... Um agente, você criou um agente. Sim, ele sabe tudo, ele entende a minha linguagem. Aí, eu boto problemas lá. Entendeu? Então, inclusive, no meu processo lá, eu faço análise da mãe, do pai, eu vejo a porcentagem e depois eu entrego para a pessoa. Ela pode ter não é psicólogo, né? Um terapeuta, tá? Eterno. Porque ela vai colocar no chat GPT e ela vai ter todas as respostas que ela precisa. O chat passa a conhecê-la pela a porcentagem dos traços. É incrível, né? Um robô, né? Um robô. Cara, é um robô. E ele faz, ele vê, eu jogo lá, ó, fulano tem 30% disso, 20% disso, blá, blá, e ele me traz direitinho quem é você. Porque é um padrão, né? É um padrão, repete o padrão. Então, se o seu corpo está se formando assim, é porque você está com um padrão tal. Pronto, ele conhece teu padrão, sabendo que o teu corpo está assim. E quando se fala, como assim tá? Eu quis devolver o curso porque eu também não admitia. Mas eu fiz, na minha família são 46 pessoas. Para eu acreditar, eu fiz a análise dos 46. Caramba! Eu peguei um por um, e aí, bateu. E lá ia eu. Caramba, quando acabou a família, eu falei, gente, esse troço tem sentido. Entendeu? A minha filha não foi logo de cara, ela dizia que era horóscopo. Depois que ela viu a minha mudança, ela começou a se aproximar. Entende? E ela viu a coisa, falou, mãe, faz sentido, entende? Então, é uma coisa, vale a pena, tá? É uma pena que a gente não... Porque é difícil, eu sei. Eu lá no passado não ia nem querer ouvir essas coisas. Se alguém me dissesse no passado essas coisas, eu ia passar... Tá doido? Entende? Não ia nem me dar o direito, nem me dar o trabalho de... Vamos lá, vamos ver o que é isso. Ia não. Tá querendo ganhar alguma coisa, tá querendo vender. Sabe? Lá vem mais um querendo fazer o de idiota aqui. Sou cismada, para mim todo mundo querendo fazer idiota. Tá? Isso eu ainda tenho. E eu tenho que lutar muito. Rapaz! Não, quer me fazer de idiota. Entendeu? Não me vem... Sabe? A pessoa começa a falar. Eu acho que é por isso que eu tinha medo de ser vendedora. Porque eu achava que eu ia perturbar os outros, assim como eu considero que o vendedor me perturba. Porque ele começa a falar, a minha mente já vai assim, tá querendo me enrolar. Isso é impressionante. Sabe? Mas todo mundo tem... Gente, todo mundo tem um pouquinho. Quando a coisa fica muito gritante, é que é esquisito. É quando o seu traço... Porque, pensa bem, se são 5 traços, tá? O ideal, uma pessoa tranquilona, ela ter 20, 20, 20, 20, 20. 100%. O problema acontece quando você tem 30% de um, 40% do outro. E aí... Desequilíbrio, né? Além disso, você ainda tem esses 2 que são traços que não se batem. Então, pessoas, por exemplo, uma mulher bonita e fofinha. Cara, ela tem um lado rígido, tá? E um lado oral. A rígida, que é o lado... Ela tem um horror daquela moleza da oral. É uma guerra nela com ela mesma. No meu caso, era eu com a minha filha. Tá? Porque eu tinha um traço psicopata e ela tem um traço rígido com oral. Então, ali era eu com ela. Agora, quando é interno,
quando esses 2 traços estão dentro da mesma mente, tá? Igual no meu caso. Eu tenho 2 traços. Um que odeia ser mandado e o outro só funciona mandado. Aí que você começa a entender toda a minha vida. Foi um fracasso por isso. Eu não admitia que ninguém... Olha o termo, admitia. Eu não admito que me mandem. Mas eu só funciono mandada. Eu preciso de alguém me coordenando. E, ao mesmo tempo, eu odeio ser coordenada. Então, quando você percebe isso, fala, nossa, minha mente deu um nó. A vida inteira ela teve num nó e eu não sabia. Então, agora eu já sei. Eu preciso me submeter a alguém. Eu preciso arranjar alguém que eu confie, tá? Porque eu preciso me submeter a alguém, tá? Mas tem que ser... Então, você começa a entrar num acordo interno. E é rígida com a oral. Rapaz, a oralzinha, ela gosta de um sapatinho, de ficar tranquilinha em casa, com uma roupinha bem leve. A rígida, aquela bonitona. Então, quando está dentro delas duas, é uma guerra interna. Sim. Um lado dela que fala, vamos botar uma maquiagem, outra, não, vamos ficar aqui no cantinho, vamos ficar aqui no sofá, não, vamos... E vira uma... É interno. Então, quando você fala, puxa vida, então quando os traços disparam, é porque você teve mais atritos naquela idadezinha, aí começam os conflitos, começam as... TDAH, eu levo... Olha, tá, não estou falando que não tem TDAH, mas muito desses diagnósticos, meu filho é TDAH. Eu entendi direitinho. Ele entende agora. Ele é um esquizoide com rígido. Então, a esquizoidia dele dá a ele um tipo de comportamento que vai para o TDAH. Entende? É aquelas mesmas características. Aí eu falo, é isso que está acontecendo. Aí ele não aceita tomar remédio. Eu falei para ele, filho, toma assim um remedinho. Mãe, eu sei o que está acontecendo. Eu falei, filho, às vezes a gente sabe, mas a gente não controla. Então, tem que ver um monte de pontos. Mas a bipolaridade foi embora, cara. Não me pergunte como, porque eu não sei. Eu não voltei para casa falando, não vou mais tomar remédio. Eu não fiz isso, não. Eu nem tinha ideia. Eu só comecei a não precisar mais. Eu lembro que acabou, o médico não estava lá. Aí, na outra semana, eu ia. Tem que pegar meus remédios. Tem que pegar... E aí, foi passando. E aí, a crise não vinha. Aí, eu comentei com alguém. Se prepara, cuidado com isso. Tu sabe que se vier, vai vir 3 vezes pior. Eu falei, não sei, não tô... Tá, eu vou apostar nisso. Foi. E cadê? Nunca mais. Dizer para nunca mais vai ter? Eu acredito que não, cara. Não estou mais conseguindo ver aquela Maritza doida aqui, entende? Não fico mais arrumando confusão, não fico mais provocando para levar um fora. Então, tudo está muito tranquilo, muito... Então, se a gente puder levar isso, principalmente para os adolescentes, que é uma fase muito difícil, cara. Você está numa transição ali, sabe? E só levando bronca. Leva bronca na escola, leva bronca em casa. E ninguém te entende. Esse é o tema. Como assim? Ninguém me entende? E eles chegam lá, e eles, sabe, já são meio... Os tempos de psicopatia, chegam lá todo... eu olho e falo, ai, meu Deus, tadinho. Como eu vou explicar para ele que ele tá assim? Eu consegui, cara, eu consegui. Até o Pedro eu consegui. Mas eu queria que mais pessoas descobrissem isso. Tá? Eu vou trabalhar com isso agora. Vou me dedicar, vou tentar fazer campanha. Olha, a pessoa ela falando, vou tentar botar, como você falou, YouTube, e vou tentar, sei lá. Alcançar mais pessoas. Sim, mas assim, sabe? Como eu vou falar? Não é na humildade, mas é mais ou menos por isso aí. Tá? Eu quero ganhar dinheiro? Agora quero. Não quero mais saber de só aperto de mão, tá? Estou com vontade de... Mas não é isso, entende? Um propósito. É um propósito, cara. Sabe, está sendo assim uma coisa... Quando você vê... As pessoas, quando leem, elas olham a análise delas, Sim. que agora vai até pelo GPT, porque agora eu boto tudo lá e... Quando elas olham, não é possível. Como assim? Olha, essa semana, a menina do curso, eu entrei no curso com ela me deu um apoio moral lá, aí foi meu particular para me ajudar. Aí eu falei para ela assim, eu falei, não, porque pelo seu rosto... Pronto, aí, capaz, ela tinha uma fotinho. Pela foto do rosto, eu mandei para ela a análise dela. Ela ficou encantada. Como assim? Você nunca me viu na vida. Que é isso? Aí eu falei para ela, não é legal? Mas é uma adulta, né? Então, meu negócio são mais... Mas não importa, cara. Qualquer um bate, entende? E quando não bate, aí tem. Ainda tem esse detalhe. Tá? Às vezes eu falo para você, você é um rígido e você não se vê como rígido. A minha filha tinha isso. Ela tinha uma rigidez que ela escondia. Escondia para me agradar. Sim. Ela era ousada, ela gostava de um shortinho, ela gostava de dançar funk. E ela nunca se atreveu por minha causa. Então, se você conversasse com ela na época, você ia dizer para ela, nossa, você é uma rígida, então você gosta de um palco. Não, entendeu? Que estava escondido ali, a hora que ela pôde se libertar, que ela é muito bonitinha, tem um corpão, dançando aquelas funk doido. Não, em outras épocas ela não faria, porque ela sabe que eu ia ficar, que horror.
E aí eu olhei e falei, é a minha filha, é uma rígida. Eu agora entendo. Entende? Mas ela escondia. Então, às vezes você fala, você é uma pessoa rígida e assim a pessoa diz, não, errou. Que ela está escondendo ali. Sim. Entende? Então, acontece. Mas é muito raro. Normalmente a pessoa diz, né? Mas tem uns que falam, quanto mais quando tem psicopatia. Tá? O psicopata ele é muito desconfiado. Então, quando tem a psicopatia alta, ele me olha assim, ele tem o prazer de dizer, errou. Você errou. Eu não sou assim, não. Entende? Então, você tem que ir com um pouco de cuidado nisso. Mas normalmente, a pessoa se encontra. Quanto mais agora que eu não fico muito falando, eu mando para ler. Antigamente, eu ficava falando. Eu acho que deixa um pouco constrangido. Você manda o texto. Manda o texto. Então, agora eu pego toda a devolutiva. Tá? Se ele quiser que eu fale, eu converso. Mas eu mando para ele ler. Tá? E se ele... alguma coisa que discordar, eu jogo e o chat me explica direitinho porque está discordando. É muito interessante. E aí eu leio. Bom, aí, enfim, é todo um processo, tá? Que vale a pena. Vale a pena. É uma coisa que, para a gente, foi muito bom lá em casa. Para mim, para os 2 filhos, para os meus alunos. Então, é uma coisa que vale a pena. Só não sei como fazer as pessoas acreditarem porque, como eu te falei, para eu vender um peixe é difícil porque eu sou difícil de comprar. Daí eu fico, não, isso aí tem rolo. Estão querendo me enrolar, estão querendo ganhar dinheiro às minhas custas. É sempre assim. E você atende hoje de forma online? Ou... estou atendendo, porque eu nunca tinha atendido online. Até porque eu sou enrolada com aquele troço lá. Rapaz, de vez em quando eu dou um... Mas as pessoas... O Zoom? O Zoom, tá? Zoom. E para você ter uma ideia, as 2 últimas que eu fiz foi pelo telefone. Direto a moça WhatsApp. Aceitou ali no... Não, a gente faz no WhatsApp mesmo, porque eu estava enrolada lá com o Zoom. Não, a gente faz... Tá bom, então, que o importante é isso, é você... Quando você toca a pessoa, quando ela entende que você entendeu, agora, não adianta, e aí eu falo de novo, cara, não adianta... quero lá me conhecer. Aí vem aqui, gasta lá, vamos dizer, R$1.900, tá? Para fazer um processo, e depois, não, mas eu não quero fazer nada disso aí, não. Cara, não pensa no milagre, cara, sabe? Vai ter um preço. É você descobrir o que é que tá errado. E vai doer para mexer. Porque não adianta vir, porque eu fui iludida. Tá? Assim você não vai vender nada. Não faz mal. É melhor eu não vender do que eu vir para você vender um negócio para você e você amanhã me dizer, não adiantou nada para minha vida. Não vai adiantar. Só eu te dizer como você funciona? O que vai adiantar tá, entendi. É assim que eu funciono. Como é que eu mudo isso? Aí eu vou te dizer. No caso, eu uso uma pulseirinha, que eu não uso nada, quando uma pulseira tá aqui, ela grita. Para toda hora. E eu falo pra vida, manda mais teste. Tá? Se eu tô decidida a não arrumar mais encrenca, quanto mais pessoas vierem tentar arrumar encrenca comigo, melhor. E dói, cara. No começo foi assim. Há 1 ano atrás eu fiz assim. Então, a mulher do caixa, eu tô indo pro mercado lá, dou R$100, eu com maior pressa, dou R$100 na mão da moça. Aí chama alguém para arrumar troco. Eu falei, não, me dá meu dinheiro, toma meu cartão. Não, já botei no carro. Rapaz, em outras épocas eu tinha largado. Eu ia virar... Aí eu, Maritza, você está no processo, segurei a pulseira, saí de perto. Cara... Como funciona essa pulseira? Essa eu não trouxe, mas... Eu não trouxe, porque porque eu não uso nada, né? Eu sou muito... Aí eu tenho apareceu uma pulseira doida na minha casa que chama atenção. Aquela pulseira me lembra toda hora o que é que eu estou tentando. Simbolismo. Então, toda hora eu seguro nela. É impressionante. A minha mente fala, é isso, vai arrumar encrenca, segura. Aí eu conto até 500, não. Eu não vou arrumar encrenca, eu vou segurar. Rapaz, as coisas foram assim... Para você ter uma ideia, eu paguei um cruzeiro de 20 mil e a mulher levou 3 meses para me devolver. Ela me mandou uma proposta de um cruzeiro que não existia. Para ter uma ideia, eu só não apavorei porque essa mulher me vendeu outros cruzeiros. Aí, esse ano, eu queria ir para a Argentina. Aí pedi um cruzeiro para a Argentina. Ela me mandou uma proposta, cruzeiro para a Argentina, blá, blá, blá. Quando eu acabei de comprar, 20 mil. A mulher disse... eu falei assim, porque eu queria os passeios. Ela manda passeio de Ilhéus. Eu falei, não, Ilhéus não. Aí ela viu, ela já tinha pago ao MSC e era para de novo, eu já tinha ido para lá. Eu falei, não quero. Rapaz, ela levou 3 meses para devolver meu dinheiro. Em outras épocas, cara, foi o meu maior teste. E eu pensava todo dia, Maritza, isso é um teste. Calma, não adianta ficar com raiva, tá? É só tomar mais cuidado da próxima vez, é só vigiar, ler melhor, é só entender a burrada que você fez aqui. Agora, dar show, sabe, gritar com a mulher, nada disso vai resolver. E ali foi meu teste. Então, foram aparecendo testes, cada dia piores. Rapaz, agora eu tô tranquilinha. Tu não consegue mais arrumar confusão comigo. Entende? Não consegue. Agora tá de um jeito tal. Depois de eu passar dessa de 20 mil,
Amigo, qualquer coisa. Nada vale. Não, rapaz, isso só me diverte, entendeu? Eu olho e falo, estou te vendo. E acabou. No começo foi difícil. Sim. Tá? Essa história da mulher do mercado doeu mais do que a dos 20 mil. Porque estava no início. Eu tive que segurar. Eu taquei fogo no meu quintal. Aí a mulher estava com roupa na corda. Que era assim, o quintal aqui, a mulher tinha uma roupa de neném. Aí ela desceu que nem um catiço para gritar comigo. Por quê? Ela começou a gritar, meu filho estava pertinho de mim. Eu já ia falar, o quintal é meu, eu já ia. Quando meu filho falou assim, mãe, pede desculpa. Caramba, eu ouvi isso, mãe, pede desculpa. Pulseira, desculpa. Calma, Maritza, calma. E aí segurei. Então, é um processo, cara, e dói. Ela fala, mas uma besteira dessa, para você. Para mim, isso era grave. Para minha filha, era um horror ter que abraçar o pai dela. Então, cada um tem a sua dor forte, que é difícil superar. Sim. Entendeu? Para mim, algumas coisas que você vai ter que fazer, eu vou dizer, isso aí eu faço com o pé nas costas. Mas o que, sabe? Então, o que você tem que fazer dói pra caramba. E às vezes é pedir um abraço de uma mãe, sabe? Às vezes é... Cara, são coisas pequenas. Quer ver uma coisa também que mata muito em mim? Sim. É dinheiro. Eu sou muito... Comprar um cappuccino que custa R$20, tá maluco? Muquirana, cara. Sabe, é de uma escassez. Eu junto um monte de porcaria, juntava, tô melhorando pra caramba. Outro dia eu taquei fogo num mundaréu, falei, que alívio. Porque era uma coisa absurda, entende? Absurda. Mas se eu der isso aqui, eu posso precisar amanhã. Não, eu tô tudo velho, ferrado. Mas eu posso precisar amanhã. Conheço vários. Assim. E, cara, sair disso parece uma idiotice. A hora que eu quiser, não muda, cara, não muda. Isso é uma escassez. E isso vai para outras áreas da vida. É a sua mente que está trabalhando numa escassez. Você tem medo de largar, medo de perder. E aí você vai entendendo esse processo, vai falando, caramba, é por aqui. Então, o processo é um pouco mais longo do que apenas descobrir como é que você funciona. Mas descobrir como você funciona já é uma grande coisa. Sabe? Porque eu comecei isso lá em 2018, 2019, descobrindo como eu funcionava, e as coisas foram mudando muito. Tá? Hoje eu estou num outro processo de mudar os padrões. Aí melhorou ainda mais, mas aquilo lá já me deu uma... Sabe, eu só sabia. Ainda tem mais um detalhe, se você ensinar ao adolescente a fazer uma análise rápida, que é o que eu fazia com meus alunos, eles ficam... Por quê? Porque eles vão lá, conhecem uma amiga. Eles já olham, essa amiga aqui gosta de abraço, essa amiga aqui melhor não. Eles ficam encantados com isso, porque eles vão, Maritza, agora não arrumo mais confusão, porque já sei que a minha amiga tem uma psicopatia alta, então ela tem encrenca. Eles percebem. Até para conquistar, talvez, uma pessoa, né? Eles falaram... Namoradinha. Trazia foto. Como é que eu faço com esse aqui? Era bonitinho. Mas esse aqui. Eu falei, isso aí, rapaz, isso aí vai te dar um trabalho. Entendeu? É uma coisa, cara. É uma coisa. Você fala, que bonitinho. Entende? Eles ficam... E eles querem saber. Eu ensinava. Não é do detalhe, porque no detalhe é que estão as maiores dores. Mas olhar para você e dizer que você é assim, é fácil. Entende? Então eu falava, rapaz, se for fofinho, tem oralidade. Se for isso aqui mais largo, tem uma psicopatia. Se for bonitinho, é uma rigidez. Aí, tá. Então já olhavam. Mas aquele ali é isso. Aí, é isso mesmo. E pronto, aí ficavam empolgados. E hoje eles dizem, tem até uma aluna minha que mandou ontem, que eu pedi ela uma... É esse negócio que você fala sobre mim? Como é que é? Não é devolutiva, não, uma... Feedback? Aí eu falei, prova social? Eu falei, eu queria que você falasse, o que foi pra você? Sim. Aí ela pegou, o que foi? Foi muito bom, porque hoje eu sei olhar pra pessoa. Aí eu falei, que bonitinho. E saber, Maritza, se eu não arrumo mais confusão, ficou muito melhor. A minha mãe, eu entendi, porque eu olhei pros traços dela. Então, era isso que eu queria. Entendeu? Esses adolescentes descobrindo isso e já levando pra vida. Eu olho... E sei meu professor, como é que funciona. Sei a minha mãe, meu pai. Sei por que é que... E sei o que eu aguento. Porque ainda tem aquele negócio, cara. É sério. Eu não aguento morar com a minha filha. Entende? E não é por culpa dela, é por culpa minha. Porque eu sou muito bagunceira. Eu não tenho rigidez. Entende? O rígido é o traço da beleza. Né? Então, a minha rigidez é 5%. A minha filha tem 30 e tantos. Então, ela é extremamente organizada. E não tem como você ajustar... Isso. Mas desse tamanho aí, não, tá? O ajuste que dá, por exemplo, minha filha tinha muito masoquismo. Por quê? Porque ela carregava peso meu. Então, quando ela larga o meu peso, ela diminui o masoquista dela, tá? Mas tirar de 5%, que é o que eu tenho, para levar para um 20%, não acontece. Eu posso ir para academia, começar de agora, melhorar a aparência e ter aí uns 5% a mais de rigidez. Tá, mas
mudar o quadro, não, entendeu? Então, a minha rigidez vai ser sempre fraca. Então, eu tenho dificuldade nas coisas do rígido. Então, eu sou uma pessoa que eu não tenho muita organização, eu não sou muito... O rígido, ele se cobra muito dele e dos outros. O rígido cobra dele e dos outros. Então, a minha filha quer tudo arrumado. Eu chego na casa dela, eu pego o copo, largo... E eu sinto que não agrada, entende? Então, o convívio disso, uma vez ou outra, você fazer é uma coisa. Agora, no dia a dia, esse convívio, não é legal, entende? Então, a gente tem que entender isso. Melhor cada um morar na sua casa. Porque aí ninguém invade a vida de ninguém. O meu filho também. Meu filho é um esquizoide. Tá? Ele tem um mundinho dele. E eu... Aquilo enche o saquinho dele. Então, você tem que aprender a respeitar. E aí também é difícil para mim. Porque para respeitar eles, eu tenho que passar muito por cima de mim. Então, a melhor coisa é cada um no seu canto. Entendeu? Não tem tem que viver junto assim. Caramba, cara, não dá. Eu tento me organizar na casa da minha filha, ficar 2 dias lá, mas é cansativo. Eu tenho que estar o tempo inteiro. Ai, deixa eu ver o que eu fiz aqui de errado. Entende? É ruim. E ela vem para minha casa, quando ela vê aquela bagunça, eu sinto direito na cara dela. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Entende? Não faz mal. Então, para que insistir? Eu posso ir lá visitar e sair, ela vai ter um neném. Eu falei, você quer que eu venha cuidar? Eu vou alugar esse negócio aí. Kitnet? Do ladinho, ali, pertinho, mas dentro da casa dela, não. Então, ela vai ter neném em agosto, eu vou para lá, mas é nesse respeito. Por um mesinho, eu vou... Tá no Rio. Tá em Niterói. Ela dá aula na UF. Entendeu? Aí ela... E aí, eu vou lá. Sim, já combinei com ela, me perguntei. Alana, o que você espera? Você quer que eu vá ou você prefere que não? Ah, mãe, eu queria sim, assim... Falei, beleza, então eu vou, tá? Mas não para morar junto, não para me enfiar na casa dela, mas não vou. Mas em outras épocas era assim que ia ser. Entende? Então, não é mais. Agora eu me coloco no meu lugar. Eu já falei para ela, eu vou mais para cuidar de você, nem você cuida. Entende? Então, é uma coisa bem mais com respeito. Entende? Assim, eu ia te perguntar, te pedir um conselho aqui para os telespectadores que estão assistindo, estão acompanhando esse programa. Mas, poxa, foi um bate-papo cheio de fatos, cheio de conselhos, cheio de informação. Mas eu gostaria que você deixasse ali um conselho para os pais e um conselho, assim, que você acha chave, ponto-chave para os pais, e um conselho para os filhos. Rapaz, olha, para os filhos, é o que eu falo para os meus alunos, né? Falei já aqui, que eu acho que é muito importante. Não interessa o que a vida fez com você. Interessa o que você vai fazer com o que a vida fez com você. É muito importante isso. Porque eu fiquei oralzinho, eu sou carente. Luta contra. Tá? Existe a mudança, você muda o padrão. Aquele cara oralzinho, você pode, você não vai mudar teu corpo. Tá? Mas você vai lutar contra, porque a carência, ela tem jeito. Então, é isso, é pensar em você. Tá? O aluno, para de ficar culpando, não adianta. E os pais, poxa, cara, eu queria que os pais pudessem, sabe, baixar um pouco a crista. Baixar, deixa eles ter razão. Olha para eles e fala, cara, vocês vão ver quanto... Até o olho fica cheio da... Cara, olhar para eles e dizer, a culpa não é sua. Eles precisam ouvir isso. Tá? Eles estão muito carregados, porque eles têm uma revolta que eles não sabem explicar. Eles gostam e têm mágoa. É uma guerra interna, é uma guerra. Gosto muito, não posso não gostar, mas eu tenho mágoa e eu tenho que lutar com isso. E quando um pai, uma mãe, olha no olho do filho e fala, a culpa não é tua, me dá um abraço aqui, a culpa não é tua. Tá? Vamos segurar isso junto. Você está rebelde, você está terrível, você está me dando trabalho, mas a culpa não é tua. Eles só precisam ouvir isso. Tá? De quem é a culpa? Para, só diz para eles, a culpa não é tua. Tá? Porque é nossa, mas... Não vamos entrar nesses detalhes, entende? Porque a gente também sofreu, blá, blá, blá. Mas, cara, só de você falar para eles, eu estou aqui, tá? Eu estou disposto a entender essa confusão, porque está ali, fomos nós que formamos aquele bichinho. A gente pegou lá no feto até os 5 anos. E nesse processo, foi o nosso exemplo, as nossas atitudes que montaram aquela cabecinha. Eles não são assim à toa. Ninguém ficou assim, porque eles usam informações que eles adquiriram lá. Então, mas eu não fiz nada, a vida foi... Cara, não tem... É uma máquina, foi gravado. Se eles estão reagindo, alguma coisa saiu errada. Tá? E é com papai, mamãe, ou alguém que fez o papel de papai e mamãe. Tá? Que eles viram como papai e mamãe. Então, o que eles têm é ali, é carência, é vontade de ser visto. É isso que está batendo naquela cabeça
rolo. Então, se o pai e uma mãe... Então, eu pediria às mães, aos pais, né, que olhassem para eles com outros olhos. Não é dizer, essa criança, esse jovem só me dá trabalho, tá rebelde. Eu já ouvi isso de mãe lá, de um menino de 14 anos. Tá? E ele tá rebelde de verdade, vai tender a ficar pior. Que quanto mais ela berra com ele, mais raiva dá ali dentro, mais conflito, mais amor e mágoa. Então, não adianta, a mente tá ferrada. Então, é entender aonde ferrou. E você vai chegar. Cara, me desculpa, mas você vai chegar onde ferrou. Tá? E aí, ficar fugindo não resolve nada. Ficar se escondendo, querendo ser, não, eu não tive culpa. Fomos nós que montamos. Tá? Foi uma mãe que inventou. Mas o meu marido me largou. Cara, estava na nossa mão. Eu arrumei um pai louco. Tá? O pai do meu filho é muito louco, cara. Ele foi ser andarilho, um menino super inteligente, que passou para federal, para concurso público, largou tudo e foi andar. Tá? Hoje vive lá, enfiado na casa da mãe. Entende? Então, e quem é que inventou aquilo? Fui eu. Eu tinha chance de fazer diferente. Então, coitadinha, não, a gente já era adultinha, já não tem coitadinha. Então, é assumir e falar, cara, vamos, esquece tudo agora. Mas é muito difícil, porque ele Sim, ele vai enfrentar. Tá? Ele está num processo. Tá? Mas a hora que ele vê você baixou tuas armas, mas já fiz uma semana. Cara, não é em uma semana. Passou uma vida ali. Tá? Faz. Meu filho está aí como exemplo, você viu. Entendeu? Levou 2 anos, não vou dizer que foi... Ele ficou meio assim, começou a melhorar, mas levou 2 anos para ele fazer aquele relato ali de dizer, nossa, eu agora te admiro. Admiro a tua mudança, admiro o que você fez, o que você está fazendo pela gente. Mas levou 2 anos. Então, é todo um processo, tá? Não é da noite para o dia, mas a gente baixou e eles respiram. Tá? Então, é isso. Maritza, sensacional a conversa, o bate-papo aqui foi enriquecedor. E, assim, para quem quer te conhecer, você poderia falar suas redes sociais? Como que a pessoa te encontra hoje? Porque eu não tenho nada disso ainda estruturado, entendeu? Eu comecei a fazer, eu te falei, eu tenho... Como é que é o nome? Instagram, Maritza, exatas personalizadas. O nome é esse, exatas personalizadas. Certo. Porque eu dava aula de matemática e física. Sim. Mas é um negocinho bobo, que ainda não tem nada, tá? Eu vim para cá, para São José, para estruturar, porque eu fiz os processos mais com os alunos e com algumas pessoas extras, mas eu não fiz nada ainda para público. Então, eu ainda estou montando isso aí tudo. Né? Então, essa semana agora nós estamos... Inclusive, você vai fazer meu tal do YouTube. Seu canal. Isso, meu canal. Então, eu ainda estou no início. Então, porque o que eu tenho lá é só exatas personalizadas, que é onde está minhas aulinhas de matemática, que você vê, vai ser só minha mão lá com uma letrinha feia, mostrando uns detalhes de matemática. Mas eu ainda não tenho... Pode ser que você vai mudar ainda, né? Vai Sim, criar um novo, sim, né? sim. Foi o que me fizeram a proposta. Mas vamos mexer isso aqui, talvez mudar. Inclusive, o ChatGPT me deu umas ideias de nome bem legais. Né? Então, buguei. Alguma coisa de bugado. Enfim, é a linguagem dos jovens. Sim. Então, eu queria fazer uma coisa assim, bem leve. Então, você está em processo Estou em ainda. processo de montando isso aí, entendeu? Então, por enquanto, eu estou... Mas eu vou botar, você vai ver. Perfeito. Em breve, eu vou vir fazer como é que você falou? Aqueles pedacinhos para os cortes de Reels. Isso, exatamente. Para começar, porque é a primeira vez que eu estou enfrentando essa situação. Tá? Então, e pela urgência. Tá? Eu vim pela urgência da situação. Eu estou vendo que está ficando tudo... parece que não está fazendo nada. Você viu que deu certo, você viu quanto que as crianças... E não fez nada mais, parou por aí. Então, eu vim pela essa urgência, mas vou me organizar. Para, de fato, expandir para mais pessoas, sim, né? Transformar mais vidas. Sim, o meu objetivo é esse agora. O legal que o bacana da internet é isso, que você consegue, a tua voz, ela amplia para... Assim, porque você é uma pessoa só, e ali você, na parte física, né? Você conseguiu alcançar ali, 19, 20 alunos. Sim. Agora, imagina o poder que a internet pode alcançar as pessoas. Eu sinto essa dificuldade que eu te falei, né? Dos pais, dos adultos olharem isso com desconfiança. Porque tá? Não vou mentir para você, não. É bem estranho, realmente, você dizer, a pessoa é fofinha. Não. Dá um negócio assim, sai. Mas quando você vê o resultado, vale a pena. Entende? É só testar. Testa por um tempo, porque só de você receber o teu mapa de funcionamento, você já fica meio cabreiro. Você já fala, uma máquina, nem só pela minha foto diz como é que eu funciono, porque tem alguma coisa diferente.
E aí você vai percebendo que tem diferente, que a gente pode mudar, que o convívio é importantíssimo você saber como o outro funciona. Dentro de uma casa, um marido e uma mulher. Cara, olha quanto é rico. Se você entende quais são os traços da sua mulher, rapaz... Hoje eu completo 7 anos de casado. Aí, caramba, você precisa fazer a análise dela urgente. Quando você juntar, rapaz, tu salva casamento, eu tô te falando, salva. Que às vezes uma mulher muito rígida, ela vai ser muito exigente dentro de casa. E o homem não consegue, ela vai ser muito amandona, e o homem não tem espaço para ele. Enfim, quando você entende isso, você começa, ela não é por maldade, é o jeito, entende? E é isso. As pessoas são o que são. Não tem mudanças. A gente pode mudar por 1 mês, 2 para agradar, mas as coisas vai cansando da mudança, tá? É como eu falo, você é a cara da minha filha. Ai, vou arrumar aqui, mas não aguento mais. E é por aí, tá? A mudança. Então, você nasceu para ser o que você é. E aí você se adapta ali, entende? E quando não adapta, não adapta. Não adianta. Eu já vi casais que tiveram que se separar, cara. Sabe? Porque não dava. Mas pelo menos você toma um conhecimento da coisa. Entende? Eu vou aceitar, eu acho que eu aguento isso aqui. Não, eu sei que ela é assim. Imagina, um rígido casado comigo. Coitado! Não aguenta, entende que não aguenta? Não aguenta, rapaz. Eu era encrenqueira e bagunceira. Cara, ninguém, não dá. Não dá, por isso que eu sou sozinha. Não faz sentido. A pessoa fica, quê? Entende? É muito difícil um outro, e se for, dá rolo também. Tem outros pontos ali de uma pessoa que é assim também, que vai bater. Isso quando você entende isso, dá pra... Infelizmente, eu ainda não estou com a minha rede social pronta, tá? Mas eu vou estar em breve. Vou porque isso vale a pena, cara. Sim, com certeza. Eu tenho certeza que vale a pena, certeza. Sim, então, eu também. Vamos você, quem sabe, seu primeiro aluno aí. Vou fazer você de cobaia? Então. Não, eu tenho, já tem 7 pessoas fora dos alunos. Né? E todos eles ficaram, nossa, mas... Entende? E eu fiquei assim, eu acho que foi por isso que eu mais me animei. De ver as pessoas falando, nossa, isso vale muito. É muito importante saber isso. Então eu falei, então é isso que eu quero fazer. Então, ainda mais continuo dando aula de matemática e física. Não vou abandonar, não, porque eu gosto muito. Até para ensinar para os alunos como aprender. Mas está recebendo ainda alunos ou... Aqui não, porque eu não conheço ninguém. Mas se eles nem online? Online, cara, online com aluno fica ruim. Fica difícil, a moça falou, vamos fazer assim mesmo, mas era uma adulta. Agora, eu dou aula online para quem está lá em Rio das Ostras. Eu tenho 2 alunas lá que não quiseram largar. Mas elas já me conhecem há um tempão. Não vou pegar um aluno novo ainda muito crua. Mas me dá 1 mês que você vai ver como é que eu vou ficar esperta. Eu já tô sabendo como fazer, porque tem que ter uma luz aqui, um celular para mostrar. Enfim, eu me enrolei. Não vou mentir para você, não. Mas em 1 mês eu acho que, entendeu? Conta com a gente aqui também. Tá, beleza. Eu gostei bastante da sua companhia, dos meninos. Achei assim bem... Por isso que eu vim. Como eu te falei, eu fui ver em outro lugar, a pessoa me olhou, eu falei, esse aí não... Acho que não levou fé, porque eu sou muito engraçada. Eu achei, essa mulher é chata. Mas eu falei, aquele menino me deu atenção. Então eu vim, eu gosto dessa atenção que você me deu. Legal. Então, muito bom mesmo estar com vocês aqui. Legal. Gratidão, toda a nossa gratidão por você ter participado desse episódio. Em alguns dias ele vai estar lá. Você que vai estar acompanhando aí da tua casa, você que assistiu até o final, deixa aqui os teus comentários, já deixa teu like, compartilha para mais pessoas. Poxa, olha o tanto de informação que foi passada aqui, uma história de vida, gente. Isso vale muito. Então, compartilha, por favor, esse episódio com mais pessoas. E pela sua atenção, o nosso muito obrigado. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal.